Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Depois das saudações habituais, dos desdobramentos e assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças cujo nascimento fora antecedido por acontecimentos singulares e cercados de estranhas circunstâncias. Enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as duas em gloriosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. O que me espanta, disse Isabel com um caricioso sorriso, é o temperamento de João, dado às mais profundas meditações, apesar de sua pouca idade. Não raro, procuro inutilmente em casa, para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas quentes, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados, por vezes o encontrá-lo a sós, junto às águas, e de outras em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe as palavras caridosas que dirigem às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos, sofredores, fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Como se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser desse mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Notando-lhe a resposta, Eleazar chamou a José em particular e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Com a prima a lhe escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu de olhos úmidos após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei Eleazar a fim de interceder por Jesus junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sorte, todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação de meus temores. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu às nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com sua resposta,
Respondi-lhe hesitante: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se tivesse pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele: mãe, toda a preparação útil e generosa do mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e pediu-lhe com humildade que o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar, é a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Isabel lhe escutava a narrativa atenta. Depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada. José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães se entreolharam inquietas e perguntaram a si aonde estavam as duas crianças. Nazaré, com sua paisagem das mais belas de toda a Galileia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casinhas pequeninas, suas lojas singulares se agrupam numa ampla concavidade em cima das montanhas. Ao norte de Esdrelon, seus horizontes são estreitos e sem interesse. Contudo, os que subam pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado a mais formosa perspectiva. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, afigurou-lhe-se que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro carinhoso das brisas que vinham do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João a paisagem que se multiplicava à distância, como se um general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Ante seus olhos surgiam as montanhas de Samaria, o cume de Magedo, as eminências de Jeoboé, a figura esbelta do Tabor, na qual mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração, o vale do rio sagrado do cristianismo, o cume de Zafed, o golfo de Galfa, o elevado cenário do Pereneu, num soberbo conjunto de montes e vales ao lado das águas cristalinas. Quem poderia saber qual a conversação solitária que travara ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, em partindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus com gracioso interesse:
não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e se alimentando de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera de seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos. Por isso encontramos João Batista, um dos maiores e mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé representa a futilidade do mundo. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade. E a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. Ele é o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão vivo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Foi por essa razão que disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista no deserto triste da Judéia, e não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, no campo ríspido de jejum e da penitência do grande percussor, até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água, entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então para Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosura e originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse. Mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. O que pensa tu que venha a ser isso? Esse reino
é obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revirou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante esta difícil empresa? Quais são os seus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu Jesus com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina. Já viste estátua perfeita modelada por fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia, nem o mármore existe mais puro e formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã, inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está no céu, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torrentônia em atitude orgulhosa de superioridade. No dia seguinte pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas dos santuários, minutos antes de internar-se pela estrada banhada de sol a caminho de sua Galiléia distante. Daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que tivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão já conhecesse a todos. A manhã era bela, no seu manto diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os zeloendros da praia, como se brincassem ao sopro das vibrações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam antiga e rude canção, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio à profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo. Assim que dois deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. André lembrava-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaída e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado. No entanto, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. Jesus então
lhes falou docemente do Evangelho, com um olhar insentido de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: um rei! Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. Ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. O lago é muito grande, e há várias aldeias circundando estas águas. O reino poderá abrangê-las todas. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perqueridor, como se fora uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogaram a si mesmo, perguntando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre de voz carinhoso e familiar? Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar os domínios de sua lembrança, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do seu espírito, e sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Jesus os abraçou com imensa ternura, e como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si ditérios infelizes. O mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, na qual se ergueria a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coletoria, avistando um funcionário culto e conhecido publicano da cidade, e perguntou-lhe: que fazes tu, Levi? O interpelado fixou com surpresa, mas, seduzido pelo seu suave magnetismo no olhar, respondeu sem demora: recolho os impostos do povo, que devem a Herodes. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que mais tarde seria o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido. Sim, Senhor, estou pronto. Então vamos, disse Jesus, abraçando-o. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era a do coração sincero e puro. Para sempre, as claridades do seu reino iniciou-se naquele instante, na eterna união dos inseparáveis companheiros. Na tarde do mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na praça pública, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. No céu, vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam com ramos verdes ao vento do crepúsculo, como as mãos da natureza que convidasse os homens à celebração daquele primeiro ágape. As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo,
e na praia extensa se acotovelava grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados a republicanos e pescadores, com homens analfabetos e simples que haviam ocorrido ansioso para ouvi-lo. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Hanan, ele aproveitaria o sentimento como um mármore precioso e boa vontade como cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para a construção eterna e sublime. Converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria e, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar de maravilhosa beleza sobre o seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um desdobramento de luz. Bem no alto da cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam forma de suaves flores dos arcanjos do paraíso.